Glória a Deus, boa noite a todos. Boa noite a todos. Nós somos do Ministério Luz do Mundo. Sou o apóstolo Ronério Brito, pastor sênior do Ministério Luz do Mundo. E hoje é dia de escola de servo. Hoje Deus tem muito para nos revelar. E eu quero que você que já está comigo, acende daí dizendo que está me ouvindo bem, que o som está bem, que nós vamos começar mais uma escola de servos. Amém? Eu quero falar com você nesta noite o que Deus tem colocado no meu coração. E eu já falei aqui que quando eu estava em oração e perguntei, meu Deus, por que está assim? Por que tudo isso? E Deus me respondeu com uma única palavra: pecado. A partir daí, Ele me autorizou a falar sobre o pecado. E hoje eu quero falar sobre o poder da igreja sobre o pecado. Eu preciso que você pegue a sua Bíblia, papel, caneta. Você que é do Ministério Luz do Mundo já sabe que escola de servo é um culto de adoração a Deus, a sua palavra revelada. Então ainda dá tempo, você que está chegando agora, pegar a sua Bíblia, papel e caneta e escreva escola de servo. E o tema hoje é o poder da igreja sobre o pecado. Tá bom? Eu quero que você preste bastante atenção que desde sempre, desde que o Senhor colocou o homem na terra, Ele pensou de uma forma impressionante como Deus pensou isso tudo. Uma maneira de fazer com que o homem entendesse o seu propósito, o propósito de Deus. E desde a queda do Éden, o homem vem passando por muitas tribulações, muitas lutas, porque o seu inimigo é um inimigo muito voraz. Satanás e seus demônios são muito vorazes, eles não brincam. O projeto deles é a destruição da igreja. Mas tem uma palavra forte que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu quero aqui logo lhe dizer que o inferno tem muitas portas, muitas entradas, e o caminho da fé tem apenas um, que é estreito, que é Jesus. Então preste atenção. Eu quero falar sobre o poder da igreja sobre o pecado. Eu já ministrei domingo aqui, falei um pouco mais sobre pecado. O pecado é quando você erra o alvo, quando você não consegue estar em Cristo e deixa a sua natureza carnal prevalecer sobre a sua vida. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, primeiro no livro de Isaías, no capítulo 30. Isaías, no capítulo 30, o versículo 1. Eu vou ler com você, né? E nós vamos começar a nossa escola de servos de hoje. Já tem muita gente aqui. Tiago Cavalcante, Nath Silva, Ministério Luz do Mundo está chegando em peso. É isso aí. Compartilhe, diga, a escola de servos já está no ar. Isaías capítulo 30, o versículo 1 está escrito assim: ai dos filhos rebeldes. Na Bíblia, todas as vezes que tem a palavra ai, é porque é ai mesmo. É algo, é Deus. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Eu vou ler de novo, preste bem atenção, marque para você esse versículo. Isso aqui é uma contenda de Deus, é Deus chamando o seu povo, os seus líderes, para puxar a orelha. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura,
mas não do meu espírito, mas para acrescentarem pecado a pecado. Você nota aqui que Deus está chamando a atenção dos seus filhos, filhos rebeldes, porque nós temos filhos obedientes e filhos rebeldes. Mas ai dos filhos rebeldes, não é bom. Rebelião é a natureza do diabo. E Deus está chamando a atenção sobre essa rebelião. Ai dos filhos rebeldes que têm se aconselhado, mas não comigo. E têm buscado aconselhamento, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Olha lá. Eu tenho falado aqui e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quando eu peco, é porque já tem um outro pecado me chamando. Eu nunca estou sozinho num pecado. Não, o meu pecado é esse. Não, sempre tem mais. Então Deus está chamando a atenção aqui sobre os filhos rebeldes. Isso é no livro de Isaías, é um profeta. E mais adiante, no capítulo 40, abra lá Isaías 40, ele vai dar uma instrução para alguém. 40, no versículo 2, ele diz assim: falai benignamente a Jerusalém e bradai que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voltou a palavra pecado de novo. E no versículo 3, ele dá um comando. Ele diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Preste atenção aqui. Entenda uma coisa, que você e eu, nós não estamos aqui por acaso, assim. Não, eu nasci, eu apareci aqui. Não, não é assim. Você e eu, nós somos resultados do propósito de Deus. Nós somos resultados de uma palavra profética, nascida no coração de Deus. Você não está aqui, eu não estou aqui, ninguém que está na face da terra está aqui para nada, assim, não. É para um propósito de Deus, com Deus, para Deus, é com Ele, o negócio é com Ele. Mas se eu não descobrir qual é o propósito de Deus para a minha vida, eu vou começar a produzir obras mortas, pensamentos vazios, e vou me aprofundar muito na ciência, na filosofia, nos dogmas, em tudo que me distancia de Deus, até que um dia seja cometido de alguma enfermidade, de alguma coisa que eu grite: ai meu Deus! Nós não fomos feitos para viver longe do Pai. Não, nós somos feitos para viver perto dele. Então, quando ele fala aqui, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, haveria necessidade de uma preparação para que o Senhor Jesus viesse colocar o seu ministério na terra. Uma preparação. E Deus colocou um profeta na terra. É impressionante as escolhas de Deus. Um homem que tinha as mesmas características de um profeta já usado por Deus há muito tempo. No Tisbita, uma cidade pequena demais. E eu fico prestando atenção: meu Deus, como é que o Senhor escolhe pessoas dos lugares mais remotos? Você já sabe o nome dele? Desse profeta que desafiou os profetas de Baal. Está lembrado? Elias
ele se vestia com pele de camelo, ele vivia, ele só tinha compromisso com a palavra do Senhor. O Senhor traz ele lá de Tisbe, uma cidade pequena, lá de Gileade, de Tisbe é lá em Gileade, uma região montanhosa, e traz para fazer exatamente aquilo que Deus ia mandar ele fazer. Numa época muito difícil, numa época em que o rei de Israel era Acabe, de Judá Acabe, Jezabel, uma época muito difícil. E ele veio falar aquilo que Deus mandou ele falar. Só que agora, para este tempo, o Senhor iria levantar um outro profeta, um homem com as mesmas características de Elias, um homem que ia se vestir com as mesmas vestes de Elias, pelo de camelo e uma alimentação muito estranha, ia se alimentar de gafanhoto e mel. O Senhor ia levantar um homem chamado João Batista, primo de Jesus Cristo. A diferença de idade era apenas 6 meses. Veja só. E este homem, ele vai começar a testemunhar a respeito de Jesus. Eu quero que você preste bastante atenção. Quando é que o seu ministério vai ficar fortalecido? Quando é que o nosso ministério fica fortalecido? Abra comigo agora no livro de João, Evangelista João, Evangelho de João, capítulo 1. Deixa eu achar com você aqui também. João, capítulo 1, versículo 15. Eu estou falando sobre o poder da igreja sobre o pecado. Os 2 versículos que eu li lá em João, lá no Isaías, perdão, era Deus falando sobre os seus líderes estarem buscando aconselhamento, não nele, e buscando uma cobertura no Egito, esquecendo do Espírito Santo, porque eles gostavam do pecado, mais pecado. Aí ele profetiza uma voz que clamasse no deserto para que o Senhor viesse endireitar tudo isso. Então, o testemunho de João Batista, João, capítulo 1, versículo 15 a 17, está escrito assim: João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia, olha isso, de quem eu dizia, e que vem depois de mim, é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Irmão, imagina alguém falando isso, você dizer: esse homem é louco. Esse homem é louco, e está dizendo aqui que este era aquele que ele dizia. Quando que ele disse isso? E que vem após mim, é antes de mim. Olha essa conversa. Porque foi primeiro do que eu. Por isso que chamava João Batista de louco, porque não é fácil entender um profeta. O profeta, ele não está preso a um tempo. Não, ele já recebeu algo. O que está dizendo? Ele já recebeu algo que ninguém recebeu, que ninguém viu. O próprio Isaías, um profeta messiânico, ele escreveu toda a vida de Jesus no tempo de Jesus, estando a 700 anos antes. Então João Batista agora está falando de alguma coisa que ele já tinha visto. Imagina, está dizendo que este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim. O que vem atrás de mim é antes de mim. Presta atenção, se vê se dá para entender isso aqui. Leonardo Trindade está ao vivo, a Bispa Margarete também, que bom. Acompanhe aí que Deus tem muita coisa para nós. E todos nós recebemos também da sua plenitude. Val Milhomem está comigo, grande abraço, Val. Todos nós
recebemos também da sua plenitude e da graça por graça, ou seja, abundância de graça, abundante graça. Isso Paulo relata lá no Efésios 1, no Efésios 2. Então ele está dizendo que Jesus já tinha vindo antes dele. Aí ninguém entendeu mesmo nada. Porque a lei, preste atenção, porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Preste atenção aqui. E aqui eu quero que você comece a prestar atenção à profundidade do que esse homem disse. E eu estou falando sobre o poder da igreja sobre o pecado. Para eu entender o poder da igreja, o poder de Deus, e prevalecer sobre o pecado, eu tenho que parar muito, eu tenho que meditar muito, porque não é uma coisa natural, não é uma coisa normal, é algo muito profundo. Então, o poder da igreja começa com o testemunho de João Batista. Preste atenção nisso aqui. Se deixar minha Bíblia aqui, que eu não posso viver sem ela. O poder da igreja começa com o testemunho de João Batista. Como assim? Alguém começou a se posicionar, porque viria muita coisa iria acontecer, e alguém precisava se posicionar. E era uma época muito difícil se posicionar para falar dessa forma aqui. Olha, esse que está vindo após mim, ele já veio antes. Então, ele é louco, isso é muito sol na cabeça dele, com certeza. Ninguém entendia nada. Para completar, ele disse, porque a lei dada por Moisés, a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Mas ele ainda nem tinha batizado Jesus não tinha nem aparecido perto dele, mas ele já estava testemunhando sobre Jesus. Então, o poder da igreja começa com o testemunho de João Batista, com a plenitude do Verbo encarnado em suas palavras. Da boca de João Batista saía a plenitude do Verbo. E ele começa explicando que a lei dada por Moisés não foi uma amostra da graça de Deus, mas da exigência de santidade feita por Deus. Deus deu a lei como instrumento para demonstrar a injustiça do homem, a fim de evidenciar a necessidade do Salvador. Porque só com a lei não tinha quem cumprisse. Exigia muito. Então, existia a necessidade do Salvador. Porque Moisés era libertador, foi o libertador. Mas existia a necessidade do Salvador. Não deixe embaralhar muito a cabeça aqui. Com calma, que vai dar tudo certo, gente. Tá bom? Então, essa primeira vez que ele falou isso aí, eu penso que a cabeça deles não ficou muito... Como tem gente me assistindo, diz, eu não estou entendendo nada até agora. Calma, você vai entender. Então, João Batista vai repetir o seu testemunho. Por isso que é muito importante nós repetirmos o nosso testemunho. Tá bom? Agora vamos ler aqui, João, capítulo 1, do versículo... Não, a gente não vai ler tudo isso não, porque senão a gente não sai daqui. Só marque para você ler depois. Do capítulo 1, do versículo 19 ao 28. Que ele vai testemunhar no meio agora de... Ele vai ser indagado pelas autoridades religiosas, incrédulas, no meio de todo mundo, quem era ele. E eu pergunto, quem é você para estar falando? Você é um profeta? Ele disse, não. Você é o Elias? Não. Você é o Messias? Não. Quem é você? Aí ele fala. A resposta dele dessa vez foi essa. Eu sou a voz do que clama no deserto.
Pronto. Aquela palavra profética de Isaías, aí ele tomou posse para ele. Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Ou seja, eu sou a voz profética. Eu sou um evangelista. Eu sou o servo do Deus vivo. Porque sempre as pessoas esperam que um precursor, que um profeta, que um evangelista, seja alguém todo alinhado segundo eles querem que ele seja do jeito deles. Não. Deus sempre vai chamar alguém totalmente destituído do meio do povo, alguém improvável. Olha essa palavra aqui. Improvável. Olhe para você e veja bem. Você é um improvável, eu sou um improvável. Tem gente que até hoje não acredita nem que eu sou crente. Não pode. Não, Ronélio não. Eu lembro dele do Calamazu, rapaz. Que negócio de pastor, apóstolo. Para com isso. Nós somos os improváveis. Nós somos os improváveis. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou um profeta. Eu sou o servo do Deus vivo. Eu sou um evangelista. Eu sou aquele que está escrito lá no Isaías 40, versículo 3, que Deus sou eu. Pronto. Aí disseram que ele era louco mesmo. Em outras palavras, João Batista estava começando a abrir o caminho para o Senhor. Meu irmão, isso não é fácil. Quando nós nos posicionamos para ser linha de frente do Evangelho de Jesus Cristo, nós somos criticados o tempo todo. As pessoas vão nos olhar como um louco. Ah, mas eu gosto quando alguém diz que eu sou louco. Eu fico animado. Se anime. Você está ficando... você agora não sai da igreja, você agora só anda com Bíblia, você virou fanático. Se alegre. Se alegre. João Batista era um fanático por Jesus. Tem gente que é fanático por time de futebol. Eu não tenho nada contra. É fanático por tanta coisa. Eu sou fanático, eu sou apaixonado por Jesus. E o Batista era apaixonado por Jesus. E Deus deu a incumbência dele ser o precursor, o arauto. Sabe o que é arauto? O anunciador. O arauto é aquele que anuncia, é aquele que propaga, é aquele que diz a respeito daquilo. Tudo pergunta para ele. É aquele que vai se indagar. João Batista era o arauto do ministério de Jesus Cristo. Presta atenção uma coisa. Se perguntarem para você, quem é você? Tem que ter pulso para dizer, olha, eu sou um arauto do ministério de Jesus. Eu sou representante, eu sou servo, eu sou um evangelista. Diga o que você é em Cristo. Como se não bastasse, João Batista foi escolhido para batizar Jesus. Ele disse assim, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. E este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, no qual não sou digno de desatar a correia da alparca, das sandálias. Ou seja, eu acabei de ler João 1, 26 e 27. João Batista fundamentou o seu testemunho honrando o ministério de Jesus. Presta atenção uma coisa aqui. Eu estou falando sobre o poder da igreja sobre o pecado. Eu estou falando só do João Batista que está fundamentando o seu testemunho honrando o ministério de Jesus. Olhe para cá, o meu testemunho, ele só tem credibilidade se eu falar de Jesus. E isso que eu falar tem que ser verdade. Se eu falar de mim mesmo, não.
Tem aqui a Kelly Oliveira, tem aqui a Dinaí, aqui a Correta. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Estou falando sobre o poder da igreja sobre o pecado. Então João Batista, ele fundamentou o seu testemunho honrando o ministério de Jesus. Mas hoje, preste atenção, que hoje tem muitas pessoas buscando respostas de Deus sem honrar o nome de Jesus. Eu estou buscando uma resposta, apóstolo. Isso é mesmo? Eu quero que Deus fale comigo. Quero. Mas ela não quer honrar o nome de Jesus. Não fala, Deus não fala. Deus fala. Preste atenção aqui uma coisa. Jesus Cristo é a pedra fundamental. É a referência para que Deus fale comigo. Se eu não honrar o nome do meu Senhor, Deus não fala comigo. Então pessoas estão buscando respostas de Deus, sem honrar o nome de Jesus. Não tem resposta. Você tem notado como é que está essa pandemia? E todo mundo quer respostas para tudo. Pergunta quantos querem neste tempo honrar o nome de Jesus. Pai, o que é que está acontecendo? Ele diz pecado. Eu só vou falar sobre pecado agora esses tempos. Até o Senhor mandar eu parar. Ou então até que ele venha. Pecado. Tem gente querendo resposta. A saída é fácil. Honre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus começa a te dar respostas. Simples assim. Hoje, muitas pessoas buscam as respostas, mas não encontram. As facilidades virtuais, entra aqui. Eu quero saber tudo sobre o coronavírus. Eu quero saber tudo sobre tudo. Eu quero saber tudo que você jogar no Google, você encontra. Menos as respostas de Deus. No Google você não acha as respostas de Deus. No Google você não encontra o consolo para a tua alma. Não, foi como Deus disse. Ai dos filhos rebeldes. Eu vou ler aqui para você de novo, Isaías 30. Aleluia. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselhos, não de mim. Tem gente que se aconselha no Google. Tudo ele busca lá. Ai dos filhos rebeldes que se aconselham, não de mim, que se cobriram com uma cobertura. Não, eu estou seguro, apóstolo. Meu irmão, olhe para cá. A minha segurança e a tua segurança está no Senhor. Está no Espírito Santo de Deus. Não é no homem. Não está no homem a tua segurança. A minha segurança não está no homem. Ai dos filhos rebeldes que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu Espírito Santo, para acrescentarem pecado a pecado. Presta atenção. Se você assistir os relatos na televisão, você vê coisas absurdas. Tem gente falsificando álcool gel. Tem gente roubando vacina. Tem gente aumentando o preço de tudo. Pecado sobre pecado. Pecado já está difícil, não está? Aí aparecem pessoas, filhos do diabo, para enganar quem já está enganado. Simples, irmão, é simples. Busque conhecer aquele que te deu vida, aquele que te sustenta. É muito claro, Jesus disse assim: conheça a verdade e ela te liberta. Me conheça, ele está dizendo, me conheça. Você vai ser livre. Chegou a hora. É tudo ou nada. É tudo ou nada. E bom que agora você tem bastante tempo. A coisa que você mais tem é tempo. Lembra que você dizia, eu não tenho tempo, apóstolo, eu estou corrido, eu isso, eu aquilo. Imagina, Deus parou o mundo. Deus parou o mundo porque Ele te ama.
Deus parou o mundo porque ainda dá tempo de reconciliação. Acredite nisso. Até porque você não é filho rebelde. Para Deus, você não é um filho rebelde. Você é um filho amado. Falta só entender. Porque quando entender, Jesus, quando você entender, você vai dar frutos, frutos dignos de arrependimento, fruto duradouro. Você é para estar dando fruto, não trabalho para Deus. Você é para estar dando fruto. Escute, irmão, isso aqui passa depressa, tudo passa. Escreva assim para você, tudo passa. A única coisa que não passa são as palavras do Senhor, elas são eternas. Então você, para ter uma vida eterna, você tem que ter as palavras de vida eterna dentro de ti. Simples assim. E eu estou falando sobre o poder da igreja sobre o pecado. Você vai entender, não tem como não entender isso aqui. Então, as facilidades virtuais têm distanciado o homem de Deus. Ele distancia o homem de Deus, as facilidades virtuais, e o torna mais incrédulo ainda. Porque ele busca entender nas facilidades virtuais aquilo que ele quer entender, não o que Deus tem para ele. Você pode procurar no Google, meu irmão. Tudo tem lá, tudo, uma facilidade incrível para você ter conhecimento. A única coisa que você não vai encontrar no Google é a palavra revelada. Isso você não acha no Google. Palavra revelada, irmão, é só na oração, é só no jejum, é só na Bíblia, é só na entrega. Quem é que você acha que você é? Profeta de Deus? Ou alguém que repete o que está no Google? Tem gente que chupa todo dia lá no Google aquela mensagem pronta e ainda manda no grupo de crente. Irmão, em nome de Jesus, a partir de hoje, não coloque isso não. A partir de hoje, busque uma palavra revelada de Deus para a sua vida e compartilhe com os irmãos. Você é um profeta. Você não foi feito para estar pegando coisa pronta da internet e mandando para as pessoas. Você não é isso. Você faz parte do poder da igreja, da única instituição que sobrevive a tudo isso. Você faz parte da igreja que vai morar no céu. Não busque coisas prontas não são suas. Apronte as suas coisas, aprenda isso aqui. Apronte as suas coisas no Senhor, no Espírito de Deus. A pessoa acorda, vai direto na internet, busca lá um bom dia, busca lá uma coisa que está pronto lá, e manda no grupo, manda para as pessoas. Não faça isso, isso é um engano. Você não é um engano. Você é um filho amado do Pai. O Senhor acredita em você, então acredite também em você. Aleluia. Aleluia. Acredite em você. Então as pessoas vão lá nas facilidades virtuais e se distanciam mais de Deus. Eu vou orar pela sua vida para que você passe 1 hora diante de Deus. Tem gente que passa 1 hora. Não sei quanto tempo. Isso é um engano, irmão. Busque conhecer o Senhor. Busque conhecer o Senhor. Todo mundo que está me assistindo aqui é um espírito. Você é um espírito, viu? Você é um espírito que precisa ser alimentado pelo Espírito de Deus. Você é um espírito que precisa ser alimentado na tua alma, para que ela não entre em colapso. Escute, a humanidade toda está em colapso. Está morrendo na alma. Na alma. Ansiedade, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas anote para você assim, olha, Isaías 26:3, está escrito lá. E tu conservarás em paz aquele que confia, aquele cuja mente está perfeitamente em ti, porque ele crê em ti.
Escreva para você. Senhor, me conserve em perfeita paz, porque eu confio em Ti. Tira a ansiedade de dentro de mim. Eu não sei o que é que vai acontecer, mas nós da igreja sabemos o que vai acontecer. Aleluia! Aleluia! Mistério. E aí, essas facilidades estão tornando o homem cada vez mais incrédulo. Como é que ele vai? Como é, irmão? Me explique aqui. Como é que alguém pode acreditar em Deus, se Deus é um espírito, o homem numa máquina, o tempo todo no computador, no celular? É claro que a tua alma vai ficar vazia. É claro que vai. O homem moderno, olha o moderno. O homem moderno tem visto muito e acreditado pouco. Ele tem visto muito. A mente da humanidade, o diabo aprontou essa mente do jeito que está aí, para ela só se satisfaz com notícia ruim. Não era nem notícia ruim que estava precisando, está aí. Rapaz, você não aguenta mais ouvir o relato de quantas mortes, só fala em morte, doença, enfermidade. Olha para cá, meu irmão. Só quem tem uma palavra de vida para dar é crente. Crente profeta. Você é um crente profeta. Tome posse disso. Se levante como luz do mundo. Se você está entendendo, diga glória a Deus. Diga assim: eu sou um profeta. A partir de hoje eu vou dar glória para Deus. Eu vou honrar o nome do meu Senhor, porque eu faço parte de uma igreja gloriosa, a igreja de Jesus Cristo. O mundo todo só dá notícia ruim. Sabe o que significa evangelho? Boa nova, notícia boa. Está tudo aqui a notícia boa. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Então o homem moderno tem visto muito e acreditado pouco. A sua mente está repleta de informações vazias. Presta atenção nisso aqui. Quanto mais você busca, elas são informações vazias. Por que vazia, apóstolo? Porque no mundo espiritual ela não vale nada. A informação ela não é vazia quando é daqui de dentro, olha. Aqui de dentro. Aí sim. Fora disso, é informação vazia. Já tem gente escrevendo: eu sou um profeta, escreva mesmo. Você não foi feito para andar com informação vazia, preocupado, eu estou preocupado, eu isso e eu aquilo. Irmão, chegou a hora de você pregar para esse povo. Chegou a hora de você dizer quem é você em Cristo Jesus. Chegou a hora de você botar a mão na cabeça desse povo, mandar esse vírus para o quinto dos infernos, em nome de Jesus. É agora. É tudo ou nada. Eu já profetizei aqui no Amapá, ninguém vai morrer. Esse vírus vai morrer. É tão quente aqui, mas não é o quente do sol, não, é quente do Espírito de Deus. Tem uma igreja no meio do mundo, que crê no poder de Jesus Cristo. Eu conheço uma. Crer no poder de Jesus Cristo. E ela está orando. Ela está profetizando. E é aqui de Tisbe. Eita glória. É aqui de Tisbe. Não entendeu o que é Tisbe? O lugar que foi mais vilipendiado, que foi mais desonrado, que foi mais desassistido, que foi mais dado notícia ruim. É daqui do meio do mundo que vai sair a grande notícia. Eita Deus de mistério. Acredite nisso. Depois você estuda lá Isaías 19, você vai entender o que eu estou falando. Então a mente desse pessoal que vive só na internet está repleta de informações vazias. É como se elas estivessem vivendo a lei de Moisés. Não sabe nada da graça de Jesus. E hoje a bispa mostrou um versículo forte, lá em 1 Coríntios 15, 50. Deixa eu ler para você aqui. Eita Deus, me lembrei agora aqui. 1 Coríntios 15, 50, é isso, né? Olha lá. Aleluia. Atenção.
Ó, e agora digo isto, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Vou ler de novo. Que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. No 56 diz assim: o aguilhão da morte é o pecado. Pronto. E a força do pecado é a lei. Então, as pessoas que não conhecem a graça, é como se elas estivessem presas na lei de Moisés. Você não entendeu? Vou explicar. Quem está fora da graça está desgraçado. Está desgraçado. Fora da graça, está sem graça, está desgraçado. Então o Batista já tinha dado testemunho dele, repetiu o testemunho, agora ele vai repetir de novo. Já viu? Quantas vezes eu já preguei, prego, estou repetindo. João Batista torna a repetir seu testemunho. Eu vou ler só um versículo. No dia seguinte, João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, João está ali, né? Lá vem Jesus, que vinha para ele, está escrito, João vinha para ele, para Jesus. E João disse, ó, presta atenção aqui, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Pronto. Deixa eu explicar para você aqui. Por que ele falou Cordeiro? Porque judeu, tudo na vida do judeu tem que ter cordeiro. É cordeiro na Páscoa, é cordeiro para sacrifício, é cordeiro para tudo que você pode imaginar. Ele disse, olha, mas ali vai andando o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então era a terceira vez que ele estava dando testemunho através de Jesus. Estava fortalecendo o ministério de Jesus. Escute, quando eu fortaleço o ministério de Jesus, eu estou fortalecendo o ministério de quem? O meu próprio. Aquilo que eu faço para Cristo, eu preciso primeiro, o que eu faço para mim, eu preciso primeiro fazer para Cristo. Por isso que ele disse, em primeiro lugar, buscai o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Não tem como eu fazer as minhas coisas e dizer assim, é porque eu estou sem tempo, apóstolo, quando der eu vou, eu faço. Você não entendeu nada se você está agindo assim. É como se você estivesse na lei do pecado, no aguilhão. Sabe o que é aguilhão? É um gancho. Aguilhão é um arpão, um gancho assim que te prende e você não consegue viver a graça. Aí ele diz, eis ali o pecado que tira, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Apontou para Jesus. Era a terceira vez que ele dava o testemunho dele. E o que é o testemunho? O nosso testemunho é o selo de que somos o Filho de Deus. É a glória de Deus manifesta através de nós. Escute, aprende isso aqui. Todos os dias eu preciso dar testemunho de Deus na minha vida. Se eu não faço isso, eu vou me desfazendo. Eu não tenho propósito. Eu vou falar de mim mesmo, das coisas vazias, das coisas que passam, das coisas que morrem. O nosso testemunho precisa ser repetido quantas vezes forem necessárias, com alegria, intrepidez e convicção, fé, até que muitas pessoas sejam salvas. Ninguém vem para Cristo a não ser através do testemunho de alguém. Eu penso que o meu testemunho já alcançou algumas pessoas para Jesus. Através da minha vida, muitas pessoas já conheceram Jesus. No livro Caminho da Fé, eu falo, está escrito lá, as 6 visões de Paulo. O Senhor Jesus visitou o apóstolo Paulo 6 vezes.
E Paulo, pelo menos umas 3 vezes, ele deu testemunho da conversão dele. Ele fazia questão de dizer, olha, foi assim, eu ia andando na direção de Damasco, quando foi meio-dia, uma luz me jogou por terra, e eu só ouvi aquela voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele contava minuciosamente seu testemunho. Por quê? Para dar glória para Deus, para falar no nome de Jesus. Quanto tempo você não fala do teu testemunho? Quanto tempo? Você está dentro da igreja, você faz parte da igreja. A igreja precisa ouvir o teu testemunho. O diabo não quer que você dê o teu testemunho. Jesus disse assim, aqueles que se envergonharem de mim, eu me envergonharei deles. Você não foi feito para viver envergonhado. Você foi criado para dar testemunho do que Deus faz na tua vida. Não fica nessa dizendo assim, não está na hora, não sei. Você tem que dar testemunho todo dia na igreja. Quer que eu prove isso para ti? Eu vou ler para ti. Efésios capítulo 3, versículo 20. Aleluia. Preste atenção. Abra lá, marque lá. Efésios capítulo 3. Aqui. Versículo 20. Aí ele passa para o 21 também. Olha lá. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, já fez na sua vida, mais do que quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja dado a glória, o testemunho na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Está aqui. Aí o diabo diz, não dá não. Aí você diz, eu não vou dar meu testemunho não, porque não está na hora. Sabe o que está acontecendo? Você entristece o coração de Deus. E aquilo que era para você crescer em graça e conhecimento, você perde. Você não nasceu para perder. Ande com papel e caneta no bolso, anotando o que Deus está fazendo na tua vida, e dê testemunho de vitória todo dia na igreja, na rua, em qualquer lugar. Exalte o nome do Senhor, porque se você não exaltar o nome do Senhor, você vai exaltar o nome de outras pessoas, o nome do outro Deus, o seu próprio nome. O que João Batista fez o tempo todo foi exaltar o nome do Senhor. Então o poder do nosso testemunho está na humildade. Quanto mais eu falo de Jesus, mais eu vou me tornando humilde, porque eu não quero falar de mim mais, eu quero falar só dele. Tinha uma moça que pegou perto de mim assim, poxa, apóstolo, tudo que a gente conversa com o Senhor, tudo o Senhor puxa a Bíblia para falar com a gente. Sim, claro, está tudo aqui. Eu só falo dele, não tem outro assunto a não ser falar dele. E eu preciso dar glória para o meu Deus, porque se eu não tivesse dando testemunho do que Deus é na minha vida, eu já teria, nem existia mais. Aprenda isso. Quando você fala de Jesus para os outros, para você mesmo, para o mundo ouvir, para o diabo ouvir, você é fortalecido. Então João Batista vai dar outro testemunho agora. Presta atenção. Mais um. Esse aqui já é o 4º. João 3. Abre lá a sua Bíblia. João 3, de 22 a 30, só que eu não vou ler tudo isso. Eu vou só resumir aqui. Então, o último testemunho de João Batista se deu no momento que Jesus está batizando. E aí levantou uma fofoca no ministério de João, uma contenda entre os discípulos de João e o judeu a respeito do crescimento do ministério de Jesus. Aí o texto diz assim, João 3, 26. E foram ter com João Batista, e disseram, Rabi, ainda chamaram ele de Rabi, só que o Rabi é Jesus. Isso também está no meu livro, Caminho da Fé. Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, olha lá, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Estão te abandonando para andar com Jesus. Olha a resposta de João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Presta atenção, senhor.
A minha caminhada com Cristo, a sua caminhada com Cristo, precisa ter essa compreensão. Antes de começar essa live aqui, a bispa está aqui comigo, aqui está a Bela também. Nós oramos. E tem que sair da minha boca que diminua eu e que tu cresças. Que tudo que saia da minha boca seja para a glória do teu nome. Não minha glória, não. É para a tua glória, Senhor. Tudo que você fizer, a Bíblia diz, quer comer, quer beber, e tudo é para a glória de Deus. Tudo faça para a glória dele. Chegou a fofoca diante de João Batista, do ministério dele. Ele disse: ei, é necessário que ele cresça, que Jesus cresça, e que eu diminua, que eu desapareça até. Aprenda uma coisa aqui. Para acabar com o poder da igreja, o diabo sempre vai semear intriga no coração dos seus. Vou falar de novo. Para acabar com o poder da igreja, o diabo sempre vai semear intriga no coração dos seus, dentro da igreja, dos seus. E qual é o objetivo do diabo? Abalar a fé da igreja. Roubar, matar e destruir com a fé. Mas o poder da igreja sobre o pecado está, aprenda isso aqui, está na hierarquia, na submissão e na disciplina. O poder da igreja sobre o pecado, anote aí você que está anotando, está na hierarquia. João Batista sabia quem era Jesus, o povo não. João Batista sabia que ele era o Senhor. Jesus é o Senhor. E eu sei que ele é o Senhor. Hierarquicamente, eu posso até ser chamado de apóstolo. Jesus é tão humilde que ele é pastor. Isso mexe com a minha estrutura. Ele é pastor, ele é o meu pastor, para que nada me falte. Ele é o meu consolador. Para que haja poder na igreja, é preciso que a igreja entenda sobre hierarquia, sobre submissão. Eu tenho que estar debaixo. E disciplina. O Senhor Deus está me dando a oportunidade de escrever um novo livro chamado Disciplina. Demora chega aí, em nome de Jesus. O mundo todo está sendo disciplinado. O mundo todo está aprendendo, de um jeito ou de outro, significa hierarquia, quem é que manda. O mundo todo está aprendendo o que significa submissão. E a igreja, ela só tem poder se ela entender sobre isso. Ah, mas o pastor é uma pessoa igualzinho a mim. A diferença, irmão, é que ele tem uma unção, ele é um delegado de Deus. Uma unção dada pelos céus, dada pelo próprio Senhor. Isso a gente não pede, é Ele que dá. E se nós somos submissos a Ele, toda a igreja tem que estar debaixo desta hierarquia de submissão e de disciplina. Fora disso, a igreja pede o poder sobre o pecado. E o diabo tem o poder de colocar intriga no coração dos seus. Por que eu falo dos seus? São pessoas indisciplinadas, insubmissas, pessoas que só aparecem quando dá, gente que... Mas ela quer pertencer à igreja, a si mesma. E aqui eu quero falar de algumas qualidades de uma igreja que tem poder sobre o pecado. Meu Deus. Primeira qualidade, renovação no espírito da mente. Renovação do espírito da mente. Cada um com o seu próximo. Já percebeu, você que faz parte do corpo de Cristo? Nós nos renovamos, nós estamos vivendo uma experiência nova. A gente sempre ficou junto um do outro. Todo dia a gente se vê para se renovar, para que nossa mente seja renovada no espírito.
Então, uma qualidade é renovação no espírito da mente para se revestir do novo homem. Quando eu terminar hoje essa live aqui, amanhã de manhã eu tenho que me revestir do novo homem, para que receba tudo de novo. Porque nós somos membros um dos outros. Se você não se revestir de novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus, você vai perder o que Deus tem para te dar, o teu crescimento. Você perde. A outra coisa, nós temos que nós temos que falar a verdade, isso aqui é forte demais, nós temos que deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque nós somos membros um dos outros. Então a primeira é renovação no espírito da mente para se revestir do novo homem segundo Deus, que segundo Deus é criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade. Olha, todos os dias, quando você busca, vai se renovando a tua mente. O Espírito Santo de Deus vai renovando, vai renovando. Vai renovando o quê? A justiça e a santidade, todo dia. Todo dia aquilo vai renovando dentro de você. Então, quero voltar um pouquinho para você entender. Poder sobre o pecado está hierarquia, submissão, disciplina. João Batista sabia qual era o papel dele. Eu estou buscando entender qual é o meu papel. Você já sabe qual é o seu papel, a sua função no corpo de Cristo? Se você não sabe, está deixando de dar o seu testemunho em Cristo. Estou fora. Você está fora, não tem testemunho. Muitas pessoas estão de fora, fora da igreja, dando testemunho a respeito de Jesus. Já viu isso? Elas não compreenderam ainda, não compreendem sobre família, não sabem o que é família. Elas precisam pertencer à igreja. A igreja é uma família. Eu sempre digo assim, olha, família, a gente não visita, a gente pertence. E toda família tem hierarquia, submissão e disciplina. Tem ou não tem? Hierarquia, submissão e disciplina. Isso é poder. Poder da igreja sobre o pecado. Outra qualidade da igreja, ela tem que deixar a mentira e falar a verdade com o seu próximo. Porque nós somos membros um dos outros. E mentira é do diabo. Não minta. Onde tem mentira, não tem poder de Deus. Não minta. Não engane. Outra qualidade de uma igreja que tem poder sobre o pecado, ela não dá lugar ao diabo. Isso é Paulo que escreve, Efésios 4, 27. Não dê lugar ao diabo. Isso é uma das coisas que é muito rápido que o diabo pega assim. Ainda mais nesse tempo que está todo mundo junto. Qualquer coisa se estressa, é ou não é? Chegou o tempo de você se inventar e se reinventar com seu cônjuge, com seus filhos. Aqui em casa nós estamos, até de peteca a gente está jogando agora. Brincando de peteca, estamos inventando tudo. Estamos fazendo coisas que faz muito tempo nós não fazíamos, como família. Essa é a grande oportunidade que Deus está te dando, de aprender a viver como família. Isso é poder de Deus também. Isso é poder contra o pecado. Não dê lugar ao diabo. A sua casa é um lugar, é a primeira igreja, é um local de santidade, é um local que tem que ter o culto doméstico. Você está fazendo o culto doméstico? Está sendo uma bênção aqui, nós estamos fazendo. Nós estamos buscando fazer isso, porque a gente tem tempo para tudo, mas a gente estava sem tempo para Deus. Não, a gente tem que ter muito tempo para Deus. Em primeiro lugar é Ele. Outra qualidade de uma igreja que tem poder sobre o pecado,
Essa aqui é boa. Olha lá. Ela trabalha para que tenha que repartir com quem estiver em necessidade. Nesses dias nós estamos como igreja juntando alimentos para suprir necessidades. Não só dos nossos irmãos, mas outros também. Isso é uma qualidade, isso é poder de Deus. A igreja foi feita, pensada para suprir necessidades. E a igreja tem poder sobre o pecado quando não tem ofensas, fofoca, facções, intriga. Não pode ter isso dentro da igreja. Quando eu falo dentro da igreja, não é lá dentro do prédio não, é dentro da sua casa. Não pode ter. Não, fofoca, gritaria, não pode ter isso. Por isso precisamos fazer discípulos, servos, líderes, para assumirem seus ministérios. Então a igreja, Jesus ia precisar fazer discípulos. A gente precisa fazer discípulos. Fazer não é pegar pronto, é pegar do zero ali. E ali, quando o Senhor Jesus escolheu o seu primeiro pescador, eu gosto dessa palavra, pescador. Abra sua Bíblia aí, João 1,42. O Senhor Jesus olhou para ele e disse assim: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então ele já disse tudo, ele olhou para aquele homem rude, pescador falido, analfabeto, quer dizer, indouto, não sabia nada. E já disse quem ele era e o que ele seria. É a mesma coisa comigo e com você. Deus olha para mim, olha para você e diz assim: o teu nome é esse, eu vou transformar o teu nome assim, tu vai ser isso. Só que ele fala, mas você não sabe o processo. E o processo dói. O processo dói. Isso que você está passando, crente, é o processo. E dê glória a Deus. Se alegre, porque na mão do Senhor você está sendo moldado, assim como Pedro. Então João Batista passou agora o ministério dele, vai começar o ministério. Jesus vai fazer agora o ministério, vai fazer pessoas agora. E o primeiro que ele chamou foi Pedro. O Batista disse assim: Este é o Cordeiro de Deus. Então a partir daquele momento sai andando atrás de Jesus André e João. O André vai chamar o irmão dele, que era quem? Simão Pedro. Pedro, nós achamos o Messias. E quando ele é apresentado para Jesus, Jesus olha para ele e diz assim: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, quer dizer Pedro, fragmento de pedra, pedra pequena. E mais tarde, olha só a estratégia de Jesus. Mais tarde, dentro de um barco, dentro do barco de Pedro, após a pesca maravilhosa, era tanto peixe que o barco queria afundar. Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse, isso é Lucas 5, 8, ele disse assim: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Eu vou ler de novo, vou falar de novo. Jesus tinha entrado no barco de Pedro, aquele barco falido, fedido, devendo, arruinado. Mandou Pedro jogar a rede para o outro lado, Pedro jogou a rede para o outro lado. E no momento que encheu de peixe o barco de Pedro, Pedro disse para ele: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. O que é que a gente aprende aqui logo? A primeira necessidade do discípulo é a minha, a sua, reconhecer que é um pecador, que seu caráter
precisa ser moldado. Vou falar de novo aqui. Eu sou um pecador e o meu caráter precisa ser moldado. Jesus precisava trabalhar o caráter de seu discípulo, de seus discípulos, em especial de Pedro, que ia ser o líder. E o impressionante é a sutileza de Jesus, como é que ele vai trabalhando isso. Estão caminhando com Jesus, ele vai fazer uma pergunta. Perguntou para os discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? O que é que eles estão falando ao meu respeito? Isso é Mateus 6,13. Eles disseram uns assim, uns estão falando que o Senhor é o Batista. O João Batista já tinha morrido, né? João Batista. Outros que o Senhor é o Elias. Outros que o Senhor é Jeremias. Outros, ou um dos profetas. E Jesus perguntou para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí levantou quem? Pedro. Simão Pedro respondeu e disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo para Pedro, disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Bar, filho de Jonas. Porque tu não revelou a carne, não foi a carne que te revelou isso, e o sangue, mas meu Pai, Pedro, te revelou. Meu Pai que está no céu te revelou isso. Então, já que ele te revelou, eu também te digo, Pedro, que tu és Pedro, pedra, pequena pedra, e sobre esta pedra, que é a minha palavra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E tudo, Pedro, que tu ligares na terra, será ligado nos céus. E tudo que tu desligares também será desligado. Presta atenção aqui. Eu estou falando sobre o poder da igreja, sobre o pecado. Pedro tinha acabado de dizer que era pecador, que era para Jesus sair de perto dele. E Deus colocou no coração de Pedro a resposta: diz para ele que ele é o Filho do Deus vivo. E quando ele disse isso, Jesus nomeou Pedro para ser a liderança, para ser aquele que ia assumir. O problema é que quando Jesus nos convida para assumir um ministério, está dizendo assim: te prepara, que lá vem pipoco, agora é que o negócio vai começar, lá vem prova, Então, depois dessa revelação, Jesus decidiu dar o seu poder a Pedro. Se é para ele que eu vou dar. Ele ainda não sabe, ele não sabe de nada, mas eu vou dar meu poder para ele. E mais na frente ele ia dar para Paulo, para que o nome de Deus fosse exaltado na terra. Presta atenção aqui, ó. Primeiro foi Batista, um homem forte na fé. Agora Jesus já tinha achado Pedro, que embora fosse indouto, não soubesse ler, não soubesse escrever, mas Jesus já tinha achado aquele que seria o líder. Porque Deus não faz acepção de pessoas, não tem esse negócio. E mais na frente ele ia achar um fariseu, um fanático, um religioso, que era Saulo, que ele ia transformar em Paulo. Então já tinha Batista, que já tinha morrido, mas agora ele já tinha Pedro e Paulo, que iam levar até o final. E aqui eu quero te falar sobre o poder da igreja sobre o pecado. Quando eu falo em pecado, o pecado gera morte. No tempo de Jesus, no tempo de Pedro, no tempo de Paulo, o que mais tinha era morte. Era gente morrendo com lepra, era gente demoninhada, era um negócio terrível. E o poder de Deus desce sobre Pedro logo após o Pentecostes, sobre aqueles 120 pessoas. E a Bíblia fala que no primeiro discurso de Pedro, na igreja de Pedro em Jerusalém, que era dirigida pelo Espírito Santo, o primeiro discurso de Pedro,
3.000 almas foram tiradas do poder do pecado. Isso é que é poder. 3.000 almas. Depois do discurso do apóstolo Pedro, foram tiradas da mão do diabo assim. Isso é poder de Deus. Isso é poder da igreja sobre o pecado. O ministério de Paulo. Falar de um de outro aqui rápido, porque eu já vou encerrar. O ministério de Paulo. Paulo apaixonado por Jesus, já não é mais Saulo, agora ele é Paulo. Paulo significa pequeno, descendo mesmo. Pedro significa pedra pequena, fragmento de pedra. Ministério de Paulo. Uma moça chamada Lídia é convertida só porque se aproximou de Paulo. E no mesmo lugar, no mesmo território, uma outra jovem tinha um espírito de adivinhação, foi liberta também por Paulo, em nome de Jesus. Todas as vezes que Paulo passava com Lucas, com Timóteo, passava para orar, aquele espírito falava da boca da mulher, dizendo: lá vai os homens de Deus. Esses homens são homens de Deus. Aquilo durante dias, até Paulo dizer para aquele espírito: sai dela. E saiu. Isso é poder da igreja sobre o pecado. Eu estou falando de homens cheios de poder. No ministério de Pedro, pessoas eram curadas através da sua sombra. Não era a sombra que curava, era a unção que estava no Pedro. Isso é Atos 5,15, está lá escrito. No ministério de Paulo, enfermos eram curados quando tocavam nos lenços e aventais de Paulo. Isso é Atos 19:11, que diz que Deus, pelas mãos de Paulo, operava maravilhas. No versículo 12 fala que, através dos lenços e aventais, poder da igreja sobre o pecado. A igreja de Pedro não suportava a mentira de falsos crentes, como Ananias e Safira. Morreram dentro da igreja de Pedro, em Jerusalém. No versículo 3 de Atos 5, Pedro diz assim: por que tu deixou Satanás entrar no teu coração, Ananias? Muitas pessoas estão mortas dentro da igreja porque querem Jesus com um espírito maligno dentro. É impossível, não tem poder de Deus. Não tem poder de Deus. Agora aqui a igreja de Paulo, que era lá de Antioquia, que só era maluco por Deus nessa igreja, que também era guiada pelo Espírito Santo. Aqui tem algo fantástico assim, o poder dessa igreja na vida de Paulo e Barnabé. Que Paulo vai pregar para um procônsul, e quando ele chega lá, ele encontra um mágico chamado Elimas, que também se chamava Bar Jesus. Sabe o que é o Bar Jesus? É quando você está pregando para alguém, aí chega fulano de tal para conversar bem no meio. O nome dela é Bar Jesus. Ela é enviada do diabo naquele momento. Deixa eu ler essa passagem aqui que você vai entender, que eu já vou encerrar. Atos 13, abre a sua Bíblia aí. Atos 13, versículo 6. Eu gosto dessa passagem demais. Estamos acabando aqui, eu estou falando sobre o poder de Deus, o poder da igreja. Atos 13, daqui versículo 6 em diante. Eles foram enviados pelo Espírito Santo. Está aqui. Enviado pelo Espírito Santo. Versículo 6. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o que estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo,
procurava muito ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, o procônsul queria ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, quer dizer, o falso profeta atrapalhava. O encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar a fé do procônsul. Quer dizer, Paulo pregava e o falso profeta no meio tirando a palavra. Todavia Paulo, que também se chama Paulo, olha, o falso profeta, o nome deles era Elimas, que se chamava Bar Jesus, mas também Saulo, que se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos neles, disse, olha isso aqui, olha o que Paulo disse para esse homem: filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Não ficou só nisso. Olha que vai agora. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor. Paulo botou a mão. E ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando em roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Presta atenção. Ou você é de Deus ou não é. Ou você tem poder ou não tem. Você tem que botar no seu coração: Jesus, eu quero poder. O teu poder na minha vida. Eu quero o teu poder na minha vida. Agora, o poder da igreja sobre o pecado está no, presta atenção, caráter. Vai anotando o que precisa. Pega uma caneta aqui, ó. Caráter, bom caráter. Outra coisa, santidade. Outra coisa, intimidade. Outra coisa, lealdade. Outra coisa, rendição. Outra, conversão. Mas apóstolo, eu sou convertido. Presta atenção. Caráter, santidade, intimidade, lealdade, rendição. Sou rendido a Cristo e sou convertido mesmo. Esse era Paulo, esse era Pedro. Assim nós temos que ser. Assim tem que ser a igreja de Jesus Cristo. Ela não pode estar um dia no altar, no outro dia tomando uma cerveja. Não pode estar no dia no altar, no outro dia. Não! Sede santo porque eu sou santo. Você foi escolhido. Santo significa separado. Você é de Deus. Você é como Paulo foi. Você é como Pedro foi. Você é como João Batista foi, como Elias foi. Nós somos a mesma coisa. Ainda tem algo forte. Olha isso aqui. Agora Jesus vai testemunhar sobre João Batista. Testemunho de Jesus sobre João Batista. É para mim, é para você. Ele disse assim, Mateus 11:11. Ele disse assim: em verdade vos digo, que entre os que têm nascido de mulher, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas, olha aqui, porém, no entanto, todavia, aquele que é menor no reino dos céus é maior que João Batista. Você não entendeu? João Batista não viveu a plenitude da graça. Ele morreu antes. Mas você, o Senhor Jesus nos deu tudo. João, nascido de mulher, foi o maior, mas qualquer um que o aceita, que aceita Jesus agora na graça, é maior que João. Em nome de Jesus. O poder da igreja sobre o pecado está no nome de Jesus. Você precisa tomar posse do nome de Jesus. Operar no nome de Jesus. Eu quero orar com você. Nesses tempos de tribulação, nesses tempos de crise, esses dias difíceis, talvez você como crente já tenha ficado com medo. Em nome de Jesus eu quero orar com você. Curve a sua cabeça, busque um local para você, onde você está. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, requerendo o poder da igreja sobre o pecado, sobre o medo, sobre a intriga, sobre a inveja, sobre as obras do diabo.
Em nome de Jesus, Pai. Qualquer pessoa que esteja me ouvindo, que esteja com ansiedade, que esteja com depressão, que esteja com medo, seja ela crente em Jesus Cristo ou não, seja ela dentro da igreja ou fora da igreja, o Senhor te diz, volta correndo para a igreja, vem te reconciliar com Deus. Ainda dá tempo, o que está acontecendo é um parêntese para que você volte para Deus, para que você receba das mãos de Deus o poder de igreja. O Senhor tem compromisso com a sua igreja, o noivo vem buscar a sua igreja, e você foi feito para estar dentro da igreja. Em nome de Jesus, depois desse momento aqui, se você quiser passar um WhatsApp, passa um WhatsApp para nós, para que nós conversemos mais. 98111, dá para botar meu número aí? 98111-6657. Eu profetizo sobre a sua vida, poder de Deus, a graça de Deus, vida, libertação, cura em nome de Jesus. Que todo espírito maligno se aparte da sua vida. Que você respire, enche os seus pulmões. Eu repreendo esse espírito de coronavírus. Isso é espiritual, irmão. Ele veio para matar a respiração do homem, mas em nome de Jesus eu profetizo vida sobre a tua casa. Vida sobre a tua casa. Ninguém da tua casa será atingido. Ninguém da tua casa será atingido. Ninguém da tua casa ficará enfermo. Não é tempo de morte, é tempo de vida. Em nome de Jesus Cristo, receba. Você foi feito para viver o poder de Deus na terra. O poder de Deus na terra. O poder da igreja sobre o pecado. Você não foi feito para estar no pecado. É tempo de luz, não é tempo de trevas. Você não vai estar nessa terra quando a igreja, quando o povo entrar na vinda do Senhor. Você vai estar no arrebatamento da igreja. Você é do arrebatamento da igreja. Você não é para o dia do Senhor. O dia do Senhor vai ser terrível. Eu profetizo sobre a sua vida. Anote o nosso número. Passe um WhatsApp para nós. Em nome de Jesus. Eu quero pedir também. O Ministério Luz do Mundo é um ministério, é uma instituição sem fins lucrativos. E nós precisamos da ajuda de vocês para pagar as contas, para pagar a necessidade do prédio, pagar aluguel, pagar energia. Você que é dizimista, você que é ofertante, chegou a sua hora. Eu vou ofertar. Nós precisamos doar alimentos para as pessoas, nós precisamos ter recursos. Então, anote aí. Dá para escrever também? Escreva aí, bispo. O Banco do Brasil, agência 38512. Agência 38512. Conta corrente 33149X. Conta corrente 33149X. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a sua vida. Paz do Senhor na tua casa. Vida na tua casa. Vitória de Deus para você. Fica na paz do Senhor.